pessoal, sou Sérgio Pupo. Quero agradecer vocês pela audiência do último vídeo que eu falei sobre a conjunção Saturno-Plutão, que realmente foi muita gente comentou bastante, muita gente falou, gostou, etc. E teve uma audiência grande e eu agradeço muito e espero que vocês continuem conosco. Hoje eu vou falar sobre Urano em Touro. E o que a gente pode esperar de Urano em Touro? Mas antes eu só quero dar um recadinho que a gente está a 1000 por hora reestruturando os cursos da Companhia dos Astros, e vocês que têm desejo de estudar astrologia, etc., até o equinócio de Áries, ou seja, até final de março, ou talvez antes, a gente já disponibilize o curso básico, talvez disciplina por disciplina um pouco antes, ou então de uma vez o curso básico como um todo para vocês estudarem, totalmente regravado, etc., repaginado, vamos dizer assim, tá bom? Estou muito feliz com isso e vamos falar um pouco de Urano em Touro. O que significa Urano em Touro? Primeiro, vamos lembrar qual a época que Urano está em Touro. Então ele começou em 2018 e aí ele ficou saindo de Áries, entrando em Touro, etc. E a partir entre 18 e 2025, em 2018 e 2025, Urano está em Touro. E para a gente entender o que pode acontecer nesse período, e que já começou a acontecer, a gente precisa entender como a astrologia funciona por analogia. A gente precisa entender como é que funciona, o que é Touro, o que é Urano e de que jeito que essas duas energias vão se combinar. Então, nesse período de 2018 a 2025, e cada vez isso está ficando forte, cada vez mais forte, que a partir de 19 ele não voltou mais para Áries, ele tá efetivamente em Touro, e isso tende a produzir cada vez mais eventos. Vamos lembrar que, vou ser bem didático, quase uma aula. Então, signo não é planeta. Então, o signo, ele é como se fosse um pano de fundo, ele é uma energia onde o planeta, esse sim, é um gerador de eventos e de acontecimentos. Então, quando o Urano está em Touro, as coisas, Touro vai dar o tom com o qual o Urano vai trabalhar nesse período. Mas quem vai gerar eventos é o planeta, sempre é o planeta, não é o signo. Então, o que é Urano? Primeiro vamos entender o que é Urano, o que é essa energia representada pelo Urano. Vamos lembrar que Urano foi descoberto mais ou menos na época da Revolução Francesa. Isso sempre tem... os planetas transpessoais foram descobertos em épocas que têm muito a ver com o significado deles. A Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa? A gente tinha na França uma monarquia extremamente opressora, que sugava todo o dinheiro da população e oprimia essa população. A Revolução Francesa é um movimento libertário. Essa questão de os movimentos libertários têm a ver com Urano, porque o Urano promove a liberdade. É como se fosse uma utopia. Imagina que você vivesse na França, na época da Revolução Francesa, uma casta de pessoas, que era a monarquia, dominava tudo, tinha uma opulência imensa e você completamente oprimido na miséria. Então o que acontece? Acontece uma organização dessas pessoas. Essa organização tem a ver com uma coisa que tem muito significado de Urano, é a conspiração. É a conspiração em grupo. Vamos nos unir, porque nós estamos sendo oprimidos, vamos nos organizar e vamos fazer um movimento. Isso tem muito a ver com Urano. Então, houve esse movimento cooperativo que efetivamente
gerou uma revolução de fato. E depois o regime. Simplesmente depois a monarquia. A monarquia depois foi perseguida, etc. Então, o que a gente percebe sobre Urano é que esse lance de fazer as coisas cooperarem, a comunidade, somos todos iguais, liberdade, igualdade e fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Então, essa coisa tem muito a ver com Urano, ok? Então, a gente vai lembrar que Urano tem a ver com o desenvolvimento de utopia, daquilo que eu desejo, mas eu só consigo desejar isso e implementar isso quando eu me organizo em grupo. Essa cooperação ou conspiração em grupo tem a ver com Urano. Urano tem a ver com quebra de padrões, de paradigmas, é o inesperado, é a ruptura. Então ele traz o novo, o inesperado, o, entre aspas, acaso, porque aquilo que a gente não está esperando é exatamente a inovação, é de um jeito que a gente não está esperando e o negócio, bum, vem de repente. Isso também é Urano. Urano também tem a ver com inquietação, com criatividade, eu diria que é com genialidade. A genialidade tem muito a ver com Urano, porque é a quebra do paradigma, da mesmice, mas de um jeito completamente inovador e genial, porque é criativo, porque é diferente. E depois as pessoas vão se acostumar com isso. Urano tem a ver com eletricidade, com tecnologia e com inovação, o diferente. As grandes descobertas tecnológicas, a ruptura de tendências que a tecnologia faz mover para um outro lado. Isso também tem a ver com Urano, né? E só para finalizar Urano, vamos lembrar que é muito útil a gente recorrer à mitologia. Então, quem era Uranos? Uranos, que se casou com Gaia, que era a Terra, representa o céu, a abóbada celeste. Então, o céu é o quê? Quando a gente olha para o céu, a gente tem essa sensação de espaço, de infinito, de liberdade. Eu olho para o espaço, para o céu, e isso me encanta. Eu vou além, eu não tenho fronteiras. E também tem uma questão importantíssima ligada ao mito, porque o Uranos, ele gerava um filho atrás do outro. Isso é muito significativo e explica como é que funciona o Urano. A gente nunca pode esquecer desse detalhe, que é o seguinte: ele gerava um filho a cada dia ele gerava um filho. Então, esse filho novo que estava nascendo, essa novidade, era o legal, era o bacana, era o interessante. Mas, a partir do momento que era gerada, que esse filho era gerado, no dia seguinte, vinha um novo. Então ele desprezava esse filho. Esse aí já não é mais interessante. E por não ser mais interessante, o que é interessante? É o próximo, é esse que eu estou gestando agora. Então, ele abandona os filhos. Então, o Urano, ele tem esse caráter de abandonar o que se tornou, entre aspas, velho. Porque ontem eu gerei um filho, ele não me interessa, o que me interessa é o que está sendo gerado agora, é um novo. Né? Então, o anterior é abandonado, isso significa que Urano é abortivo. Ele joga fora, ele tem muitas ideias, é uma ideia a cada ciclo, a cada dia, né? Dia, noite, ele vai gerando filho, e ele vai abandonando os velhos. Mas o novo, o que está sendo gerado, é interessantíssimo. E isso é uma forma... É um ponto-chave para a gente entender como é que funciona o Urano. E o que é Touro? O signo de Touro. O signo de Touro é um signo de elemento terra, de ritmo fixo e de polaridade feminina. Vamos juntar esse negócio. Eu vou começar pela polaridade. A polaridade masculina e feminina funciona assim. A polaridade masculina, vamos começar pelo masculino. O masculino é o quê? É de dentro para fora. Eu influencio o mundo. Os signos de polaridade masculina são os signos de fogo e de ar.
porque eles exalam, eles vão para fora. Então, o fogo, ele exala entusiasmo, ele aquece o ambiente. Enquanto o ar, ele é para fora também, porque é um signo de ideias, de pensamento, de ideias, e ele propaga isso. Os signos de polaridade feminina, que é terra e água, eles captam o que está fora, eles compreendem o que está fora, compreendem o ambiente. Então, touro, por ser de polaridade feminina, ele tem esse poder de captar o que está acontecendo. Não é que ele influencia, ao contrário, ele é influenciado, mas ele compreende o que está acontecendo. A polaridade feminina da água compreende do ponto de vista, ou capta a energia, a emoção, o sentimento. A polaridade feminina da terra, que são signos de terra, compreendem o espaço que está ao redor, a minha realidade. Eu entendo muito bem o que está acontecendo. A dimensão tempo-espaço, o que é possível, o que não é possível, isso é o signo de touro, ok? Então, vamos juntar esses significados. O Urano, que representa a inovação, ele entrou entre 2018 e 2025 nessa energia de manutenção, porque é um signo fixo, é a energia de manutenção, de apego da não mudança, mas é um planeta de mudança, um signo que busca segurança, que é touro, que é o signo fixo, touro, que quer manter as coisas, mas o planeta vai fazer mudança. Opa, tem uma contradição aí, como é que vai ser? É um signo de terra, touro é um signo de terra, então é pragmático, tem um senso de realidade assim absurdo, consegue perceber o que é possível, o que não é possível, busca rigidez, manutenção, busca segurança, a terra, botar os pés na terra, sentir o ambiente direitinho como ele é e o que pode ser. Eu busco estabilidade, eu não quero que trema a terra debaixo de mim, ok? Então, Urano em touro, o que a gente pode esperar? Se Urano é o planeta da inovação, então a inovação vai acontecer com esse viés de touro, viés de terra, de fixidez, de polaridade feminina. Então, é perceber, a partir do momento que o Urano entra em touro, começa a haver um movimento, vamos puxar os significados que a gente falou de Urano, o coletivo, a cooperação. Então, em cooperação, eu vou buscar segurança. Então, Urano em touro vai trazer alguns movimentos que a gente já está sentindo, e isso deve ser reforçado até 2025, por exemplo, com relação à forma como a gente trabalha a agricultura. A agricultura, a agricultura que se desenvolveu, capitalista, etc., ela é o quê? Monoculturas imensas, exploração do solo, empobrecimento do solo, necessidade de agrotóxico, etc. Aí Urano em touro, que tem a ver com terra, tem a ver com alimentação, com toda a parte sensorial, o olfato, o paladar. Esse lado sensorial tem a ver com touro. Então a gente pode pensar em desenvolvimento de uma agricultura cooperativa, cada vez mais cooperativa. O desenvolvimento de uma agricultura onde eu não tento explorar o solo o máximo que eu conseguir, depois eu vou para outra região e exploro de novo. Não, peraí. Isso não faz bem para o coletivo. Então, eu vou inovar a forma como eu, por exemplo, lido com a agricultura. Isso do ponto de vista coletivo e mundial. Então, a agricultura cooperativista cada vez deve florescer mais. Por exemplo, touro tem a ver com o que traz segurança, principalmente do ponto de vista material, porque a matéria é polaridade feminina, mas de terra. Então, eu percebo o que está acontecendo. O que me dá segurança efetivamente? Grana, por exemplo, ou bens, ok? Então, grana e bens, a gente vai ter transformações aí. O que pode acontecer? Grana e bens.
Economia cooperativa é a bicicleta que eu pago pelo uso. Eu não preciso ter a minha bicicleta, eu vou na estação de bicicleta e pego a bicicleta e uso e pago só por aquilo que eu usei. Isso aí, todo mundo pode usar diversas bicicletas. Eu não tenho necessariamente a minha, mas todos juntos, cooperando, tem uma empresa ganhando dinheiro, naturalmente, etc., mas é o compartilhamento de recursos. Compartilhamento de recursos, mas tem mais coisas, a gente pode ir mais fundo. O que pode se esperar de Urano em Touro? Grana. Vamos pensar um pouco em termos de grana. Moedas eletrônicas, Bitcoin. O Bitcoin nasceu em 2009, o Urano não estava em Touro. A primeira transação do Bitcoin aconteceu em 2011. Mas a partir daí, começou um movimento especulativo e muita gente começou a poupar dinheiro e garantir sua segurança material. Como? Através de Bitcoin. O Bitcoin ele foi desenhado para ser um sistema de pagamentos, mas atualmente as pessoas estão entesourando riqueza de que jeito? Comprando Bitcoin, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. Bitcoin é moeda eletrônica que tem a ver com tecnologia disruptiva. Os bancos centrais saem de cena e e passa a existir uma moeda completamente descentralizada que se autorregula. Isso é Urano. É a revolução, a conspiração contra o sistema monetário vigente, e a partir daí a gente tem um reequilíbrio de forças. Vai ser o Bitcoin? Eu não sei se vai ser o Bitcoin, mas o Bitcoin ele mostrou que isso é uma realidade possível. Então, podem ser outras, como se diz, altcoins, por exemplo, que são outras moedas virtuais que eventualmente podem pegar. Mas agora, a questão fundamental da mudança do dinheiro tem a ver com o quê? Tem a ver com a mudança de paradigma de não existir um sistema centralizado monetário, cada banco central dentro de cada país que diz que você só pode usar tal moeda, existe uma paridade em relação às outras moedas. Por exemplo, no webinar que eu fiz para o ISAR, eu estava falando inclusive que a gente pode eventualmente ver a substituição do padrão dólar que a gente vê atualmente por causa de um desequilíbrio financeiro mundial que provavelmente que é provocado a partir da conjunção de Saturno e Plutão, e a reorganização da economia, que pode ser uma economia, eu até fico imaginando, será um neocapitalismo? Parece que o capitalismo pode ser redesenhado de alguma forma. Esse neocapitalismo, ele tende a ser, por exemplo, menos predatório. As empresas, as sociedades anônimas, por exemplo, os diretores das sociedades anônimas são obrigados a apresentar sempre crescimento em cima de crescimento. As nossas ações nós crescemos o nosso lucro em tantos por cento e sempre tem que estar crescendo. Esse crescimento infinito, ele não é sustentável. Com Urano em Touro, talvez possa haver uma mudança de paradigma do crescimento desenfreado, isso aí para um crescimento que seja sustentável, crescimento econômico sustentável. Eu não preciso justificar crescimento eterno. Agora, eu posso crescer menos, mas crescer de uma maneira cooperada, sustentável, ecológica, por exemplo. Tá? O que mais? Inclusive, isso é um conceito que eu estou emprestando do Fritz Jove Capra, que é o tema desse webinar do ISAR que eu mencionei há pouco, e ele propôs isso em 82, bem interessante. Vamos lá. Urano não estava em Touro, tá? Para quem quiser saber. Outra possibilidade muito concreta é alguma mudança muito importante na forma como a gente gere o meio ambiente. A exploração predatória, ela começa a ser desvalorizada, ridicularizada, porque isso não é sustentável, porque a partir de Urano em Touro, as questões materiais, os recursos que são finitos,
precisam ser compartilhados. Qual a melhor forma da gente compartilhar e para que todo mundo use? Esse senso coletivo de Urano é uma questão muito importante. Então, do ponto de vista de ecologia, em termos de meio ambiente, olhar ecologicamente como é que funciona a exploração e a utilização dos recursos finitos, petróleo, a gente pode mudar a matriz energética, recursos renováveis, são tendências inexoráveis que devem cada vez ficar mais fortes. Que mais? Para finalizar, talvez a mudança muito importante de valores individuais, aquilo que eu prezo, para aquilo que nós prezamos. Os valores particulares ou individuais começam a ficar menos importantes do que os valores coletivos. Os valores coletivos, e aí eu estou falando tanto de grana, quanto de bens, quanto de pensamento, etc. Esses valores coletivos, mas muito ligado à terra, aquilo que eu valorizo, ele passa necessariamente a estar submetido a um valor coletivo. Os valores coletivos passam a ser cada vez mais importantes e determinar como o indivíduo se porta. O cooperativismo cada vez mais forte. Desde que eu me surpreendi, por exemplo, vou dar um exemplo, desde que eu me mudei do Rio de Janeiro aqui para Jundiaí, no interior de São Paulo, a gente, por exemplo, se filiou ao ManSA, que é uma forma de sustentar produtores ecológicos locais bem pequenininhos. Então a gente paga uma mensalidade e aí você recebe uma cesta de alimentos cultivados sem uso de agrotóxico, etc. E essa mensalidade permite a coletividade, as pessoas que pagam essa mensalidade, permite que essas pessoas, que os produtores possam sustentar suas famílias. São produtores familiares, pequenos produtores familiares, e a gente assume o compromisso, os consumidores assumem o compromisso de sustentar essas pessoas e recebem em troca esses alimentos numa quantidade pequena. Agora, é uma coisa absolutamente sustentável, porque não é uma quantidade imensa de alimento, ele não está plantando doidamente, ele está plantando aquilo que serve para ele se sustentar e para sustentar alguns outros poucos que precisa ver se ele vai conseguir. Você não pode entrar numa CSA simplesmente, mas se ele tiver disponibilidade, ele vai... Você pode entrar e passar a pagar a mensalidade para ele e ele vai te dar a cesta básica, todo mês ele te dá uma cesta de alimentos que ele plantou ou ele cultivou. É uma economia cooperativa, é uma experiência bem interessante. Isso cada vez tende a ficar mais forte, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Pensem a respeito do crescimento material individualista e infinito, a formação de multibilionários, etc. Isso, tal qual lá na Revolução Francesa, cada vez vai ficar muito mal visto pela coletividade, que é o que está acontecendo. Ontem eu vi uma notícia na televisão dizendo que a quantidade de bilionários no mundo cresceu. Isso está me parecendo alguma coisa parecida com a Revolução Francesa. Só que isso, com a globalização, isso a nível mundial pode causar, não que a gente vai depor esses bilionários, mas será que o que eles estão acumulando em termos de grana, será que essa grana toda, esses dólares, esses títulos, etc., será que vão valer a mesma coisa daqui a alguns anos? Talvez aconteça um reequilíbrio, mas é muito possível que aconteça essa conspiração, essa organização social, econômica, organização geopolítica, mudança de fronteiras, mudanças de sistemas sociais, mudanças de sistemas econômicos e, eventualmente, um neocapitalismo.
É isso que esse visionário aqui chamado Sérgio, que tem um Sol conjunturando, está entendendo que é possível de acontecer. Obrigado pela atenção e continue aqui conosco na Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo que eu vou mandar na próxima segunda-feira. Tchau!